Oi, gente, eu sou Débora Lopes e está começando mais um vídeo áudio ensaio. Lembro que certa vez atuei numa escola que não contava com um profissional para atuar no espaço de leitura. E eu sempre questionava a coordenação. Por que que não tem um profissional? Por que o espaço está sempre fechado? Por que que fica trancado? Por que que não tem alguém para atuar mediando leitura com os meus alunos? Uma das últimas vezes a resposta foi: mas e você, Débora? Você não pode levar os estudantes até o espaço? Não pode desenvolver uma ação com os estudantes no espaço? E aquela pergunta me desestruturou porque eu fiquei pensando: eu posso. Foi quase como se eu tivesse descoberto a partir dali que eu também podia fazer ações de mediação de leitura com os estudantes no espaço, de leitura da escola. Então, a partir daquele dia, eu comecei a pensar qual a minha posição como professora diante da formação de leitores. Muito interessante que, a partir disso, a minha prática mudou completamente. Muitas vezes, a biblioteca, a sala de leitura ou o espaço de leitura da escola fica fechado. Falei disso no último vídeo. A escola não tem alguém, às vezes, para organizar o acervo, cuidar dos livros, fazer o livro circular. Mas o professor pode sim colaborar com o direito de acesso do estudante. E com ações simples do dia a dia que não vão deixar o planejamento mais pesado. Porque a gente sabe que o professor hoje está sobrecarregado. É um monte de papelada, demandas administrativas, relatórios, muitas vezes sem tempo de sentar, trocar ideias com colegas, pensar em estratégias que realmente funcionem na prática. E a gente sabe também que isso não é por acaso. Quanto mais o professor fica ocupado com o que não é essencial, menos tempo e energia ele tem para se dedicar ao que realmente pode transformar a escola. Então, aos colegas que estão me ouvindo aqui, eu não quero tornar o seu trabalho mais difícil, mas eu quero te apresentar algumas possibilidades que cabem na sua rotina e que podem até trazer um pouco de leveza para o dia a dia da sua prática. Leveza no sentido de circular com os estudantes por outros espaços da escola, explorar o espaço literário junto com outros temas, perceber que alguns estudantes começam a desenvolver o hábito de leitura justamente porque passaram a ter mais acesso. Na medida em que o professor inclui o livro na sua prática, ele já está realizando ações de formação de leitores. Então vamos lá, eu quero te dar algumas dicas. A primeira dica é: faça o livro circular. Principalmente nos anos finais, muitos profissionais já entendem que a formação do leitor já aconteceu. Mas não é bem assim. Eu mesma me tornei leitora somente no ensino médio. Então, a primeira sugestão é levar livros para a sala de aula. Fazer os livros circularem. Ah, mas a biblioteca fica fechada. Talvez, de vez em quando, você possa usar um tempinho do seu planejamento para ir até o espaço de leitura da escola e escolher alguns livros que vão circular com você entre as turmas ou nas salas entre os alunos. Ou você pode combinar também com um estudante que já tem uma prática leitora para que ele faça a escolha de alguns exemplares. Se é difícil levar a turma até o espaço, então o livro pode ir até a turma. Outra dica, a nossa segunda dica é: converse com os estudantes sobre os tipos de livros que você gosta ou que já leu. Eu lembro que uma vez conversei com os estudantes, a partir de Harry Potter, sobre as diferenças de livros de fantasia, alta e baixa fantasia. E isso deixou a aula muito interessante, porque os alunos consomem muita fantasia, mas nem sempre sabem que existem diferenças. Então, quando a gente traz esse tipo de conversa, o estudante começa a olhar para o livro com mais autonomia. Talvez ele possa se interessar por temas que você traz para a sala de aula a partir de algum livro que você leu, ou até mesmo ter interesse em ler um livro indicado por você. A dica número 3 seria ensinar o estudante a usar o espaço de livros da escola, o espaço de leitura da escola. Muitos estudantes não sabem usar um espaço assim. Não sabem localizar livros, não entendem como funciona a organização, não sabem como cuidar do acervo.
Então, o professor pode separar, às vezes, uma aula para explicar isso e depois ir relembrando sempre como usar o espaço. Não é algo que exige tanto estudo, é muito mais ali uma repetição no dia a dia para a tentativa de criar o hábito. E aqui a gente está falando de uma ação que começa a criar uma cultura de acesso e uma cultura de permanência em espaços de leitura. A outra dica é valorize os estudantes leitores. Eu gosto muito dessa ideia e sou sempre da opinião que a gente precisa desenvolver, trabalhar a autonomia nos estudantes. Então, ter um olhar atento para aqueles alunos que já gostam de ler. Eles podem indicar livros, fazer murais, criar campanhas de cuidado com os livros. No Fundamental 2 e no ensino médio, por exemplo, muitos já sabem usar programas como o Canva para criar posts. Muitos possuem habilidades de desenhar, editar textos ou vídeos. E essas habilidades podem virar cartazes, campanhas, avisos sobre o direito de acesso ao livro, regras de empréstimo, organização do espaço. E isso vira uma parceria. Assim, o professor não precisa fazer tudo sozinho. A próxima sugestão é continue cobrando a gestão. Além de tudo isso que nós já falamos, o professor pode continuar e deve continuar insistindo em conselho de classe, em reuniões, em espaços de formação, insistindo sobre a necessidade e a importância de ter um profissional qualificado no espaço de leitura. É bom para o estudante, é bom para o professor, é bom para toda a comunidade escolar. A presença de um profissional qualificado vai contribuir, por exemplo, para que o professor tenha o trabalho dele facilitado. Ao invés de ele precisar ir ao espaço de leitura para escolher livros, por exemplo, esse profissional pode fazer essa curadoria escolhendo livros, deixando já tudo organizado para o professor levar para a sala de aula. Esse profissional também pode gerenciar campanhas com os estudantes e, entre outros professores, sobre o acervo, sobre leituras, projetos. Então, de fato, ter um profissional qualificado contribui demais com a prática do professor e com a formação de novos leitores dentro da escola. Ainda dentro da sugestão de continuar cobrando a gestão, o professor pode, através de conselhos de classe ou outras reuniões, pedir para que se registre em ata as situações do espaço de leitura da escola, se o espaço virou um depósito, se vive trancado, se precisa da chave e não consegue. Quando isso aparece nas atas, que são documentos importantes para registrar o cotidiano da unidade escolar, as condições de acesso do estudante ao livro ficam registradas oficialmente, porque o acesso ao livro é um direito do estudante. Então, todas as situações que envolvem a não garantia desse acesso, é bom que se registre. E, por último, foi um caminho que eu pessoalmente escolhi na minha prática: construir projetos literários. Será que é possível construir com as turmas um projeto literário que dialogue com algum tema da sua disciplina? Aqui eu queria fazer uma observação importante. Trabalhar com leitura literária, falar de livros, falar sobre acesso a espaços de leitura, não é responsabilidade só do professor de língua portuguesa. É responsabilidade de toda a comunidade escolar, cada um dentro da sua função. A gestão buscando verbas, melhorando o espaço, tentando garantir um profissional. Os professores incluindo ações possíveis no seu planejamento. Todo mundo precisa estar preocupado com o acesso dos estudantes ao livro, porque isso é um direito. Outro destaque importante que eu queria fazer é que quando a gente dá sugestões assim, parece que tem que fazer todo dia. Mas não é isso, gente. É pensar, é possível fazer uma vez por semana? Uma vez por mês? A cada quinzena? É ter essas ações como objetivo no nosso planejamento. É pensar que o estudante tendo direito ao livro, como eu posso, como professora, no meu planejamento, contemplar ações que colaborem com esse acesso. Bem, acredito que toquei aqui em pontos importantes
Dei sugestões mais do que comprovadas na prática, porque são sugestões que eu já utilizei ou utilizo na minha prática como professora. E agora eu quero ouvir de vocês, colegas professores, que eventualmente estejam escutando esse áudio, esse pequeno ensaio. Deixem os seus comentários. Um beijo e até mais!